Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 46. Salmo número 46. Vamos ler todos os versículos desse salmo. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para os irmãos que porventura estiverem adentrando agora, nós estamos estudando nessa noite o Salmo de número 46. Os irmãos devem conhecer aquele hino, Castelo Forte. Eu acredito que todos os irmãos se lembram. É um hino do cantor cristão, muito tradicional, e que remete à época da Reforma Protestante, porque Lutero é o autor desse hino. Lutero, sem dúvidas, ele passou por muitas dificuldades, ele enfrentou situações desesperadoras. Por vezes, a sua vida correu sério risco e ele enfrentou muitas batalhas defendendo a verdade do evangelho e se opondo aos sistemas de indulgência que a Igreja Católica tinha estabelecido naqueles dias. Por causa dessa proeminência que Lutero alcançou entre o povo da sua época, ele acabou sofrendo perseguições. Ele acabou derramando muitas lágrimas porque recebeu notícias de que aqueles que o acompanharam na sua oposição à falsa doutrina do catolicismo, das indulgências, estavam sendo queimados vivos, simplesmente por defenderem a verdade e por tentarem alertar ao povo de que eles estavam sendo enganados. Então, depois de muitas situações difíceis pelas quais Lutero passou, ele foi convocado para comparecer perante as autoridades na cidade de Worms, no ano de 1521. A essa altura, Lutero ele já temia que ele pudesse perder a sua vida, porque ele via pessoas próximas a ele sofrendo desse mesmo problema. Mas Lutero, se preparando para esse encontro, ele, lendo esse salmo, o salmo de número 46, que nós vamos estudar essa noite, ele escreveu esse hino, Castelo Forte, e ele disse: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiado em Deus, eu ali estarei. Irmãos, nós, à semelhança de todos os homens, passamos por dificuldades e tribulações nesse mundo. Talvez nós não tenhamos enfrentado e nós não enfrentemos durante a nossa vida uma dificuldade parecida com aquela que Lutero enfrentou nos seus dias, uma ameaça de morte por parte daqueles que se opunham à sua pregação. Mas, irmão, certamente esse salmo, ele atende à nossa necessidade de consolo diante das angústias e das tribulações que nós enfrentamos. E neste salmo, então, nós encontramos o conforto para enfrentarmos o dia da aflição.
A lição que nós aprendemos nesse salmo é muito simples. Os irmãos podem notar comigo que o versículo 7 e o versículo 11 se repetem. O versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a lição que nós aprendemos nesse salmo é essa: que o Senhor é o refúgio que nós precisamos no tempo das tribulações. E o texto, irmãos, ele aponta para o Senhor, mostrando como o Senhor cuida dos seus santos, como o Senhor cuida dos seus servos. E o texto apresenta 3 características sobre Deus. É muito interessante, os irmãos vão observar comigo, que nesse texto nós observamos uma estrutura simples em cada uma das estrofes. Os irmãos sabem que os salmos são hinos de adoração a Deus. E nesse salmo existem 3 divisões. Do versículo 1 até o versículo 3, do versículo 4 ao versículo 7 e do versículo 8 até o versículo 11. Em cada uma dessas divisões, o que nós encontramos, irmãos, não necessariamente nessa ordem, mas encontramos 3 elementos. O primeiro deles é que um problema é apresentado. Depois é feita uma afirmação sobre Deus. E por último, como nós devemos reagir tendo em vista o problema e as afirmações feitas acerca de Deus. É uma estrutura simples apresentada nesse salmo, mas que concentra no Senhor, que se concentra em quem Ele é e o que isso significa para o seu povo, para aqueles que nele confiam. Então, irmãos, vamos observar o primeiro ponto que se encontra no versículo 1 até o versículo 3, onde nós aprendemos que Deus é o refúgio. Vamos ler novamente esses 3 versículos, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse salmo, nesses primeiros versículos, começa fazendo afirmações sobre Deus. Ele começa descrevendo quem Deus é diante das situações que nós podemos enfrentar. É difícil, irmãos, sabermos exatamente qual era o contexto no qual esse salmo foi escrito. Nós não sabemos quem é o autor, nem mesmo em quais circunstâncias essas palavras foram registradas. Alguns associam esse salmo àquela situação que nós aprendemos hoje de manhã na vida do rei Ezequias, onde o povo estava sendo ameaçado pela Assíria. Outros conectam esse salmo aos próximos salmos que vêm, 47 e 48, e ainda outros falam que esse salmo fala do milênio, do tempo em que o Senhor Jesus Cristo reinará na terra. São 3 possibilidades plausíveis, mas nós não temos como afirmar nenhuma delas. O que nós aprendemos aqui, irmãos, são alguns atributos de Deus, a forma como eles impactam as nossas vidas para que nós possamos superar as dificuldades que nós enfrentamos. Então, esse texto começa falando que Deus, ele é um refúgio, uma fortaleza e um socorro bem presente. Mas qual é o significado disso? Quando o salmista diz que Deus é um refúgio, o salmista simplesmente está nos mostrando que Deus é o abrigo, o local onde nós podemos nos esconder. É aquele local onde nós nos refugiamos e nós estamos seguros daquilo que está acontecendo do lado de fora. O texto também diz que Deus, ele é a fortaleza. Fortaleza aqui não tem sentido, não tem o sentido de um local com fortes muralhas, mas tem o sentido de fonte de poder. Não é então o sentido de um lugar seguro, mas é o sentido de um local de onde emana a força que nós precisamos para enfrentar as tribulações. E o salmista ainda continua falando que Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, Deus é o auxílio, a ajuda que vem na medida certa, que chega na hora que nós precisamos. Esse é o significado de bem presente. Quer dizer que é
o socorro eficaz, que vem exatamente de encontro às situações que nós enfrentamos, às tribulações pelas quais nós podemos passar. Essas são, então, as primeiras palavras do salmista e a declaração do salmista acerca de quem Deus é. Deus é o refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Mas o texto continua, irmãos, e no versículo 2, nós encontramos uma verdade muito importante. Porque o salmista diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e assim ele continua descrevendo as calamidades. As palavras do salmista aqui nesse texto, irmãos, nos mostram que o fato de Deus ser refúgio, fortaleza e socorro bem presente é a razão, é a base através da qual nós não precisamos temer, ainda que passemos pelas situações mais difíceis. Observe o que o texto fala quando ele descreve o que são essas angústias ou tribulações. O texto diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está usando aqui diversas expressões diferentes, mas que remetem à mesma coisa, uma catástrofe natural, algo que está fora do controle das pessoas, algo que é maior do que a capacidade de alguém de poder contornar ou superar. O salmista está falando aqui, irmãos, em outras palavras, de terremotos. Ele está falando de maremotos, ele está falando de montes sendo abalados ao ponto deles se precipitarem nos mares. Então o salmista está trazendo à tona aqui catástrofes que nós não temos como controlar, que estão fora do nosso poder. Mas ele diz, irmãos, algo importante aqui. Mesmo que nós passemos por situações terríveis, que estejam fora do nosso controle, o salmista diz: portanto, não temeremos. Apesar das catástrofes mais fortes do que as que ele poderia passar, apesar dos momentos de dificuldades mais fortes do que ele possa suportar, apesar das tempestades que pudessem destruí-lo, mesmo que toda a terra se abale e seja transtornada, o que o salmista diz é: Deus é o refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Por isso, eu não temerei. Resumindo, irmãos, as palavras do salmista, o que nós vemos aqui nesse texto é que os problemas que são trazidos à tona são terremotos e maremotos, catástrofes naturais maiores do que o ser humano pode controlar. Mas ele afirma que Deus é o refúgio, fortaleza e socorro, e por isso a implicação para nós, o significado disso para nós é que nós não precisamos temer. Irmãos, diante dessas verdades tão belas e tão simples, o que nós aprendemos é que nós não devemos agir precipitadamente por temor aos problemas que nós enfrentarmos. Mas, apesar das situações, nós devemos sempre confiar em Deus, porque Ele nos protege. Mas, irmãos, como é que nós reagimos diante das adversidades pelas quais nós passamos? Em quem nós confiamos quando nós enfrentamos algum problema? Será que nós corremos e tentamos abraçar as soluções humanas? Tentamos, através das nossas próprias forças, resolver as situações difíceis? Ou será que nós confiamos no Senhor e agimos com base no nosso temor a Ele? Eu sei, irmãos, que cada um de nós pode se lembrar de um momento difícil pelo qual já passou. Talvez a perda de um familiar, um acidente, uma doença, desemprego, problemas na família, qualquer outra dificuldade.
Mas, irmãos, o que eu quero trazer à tona aqui e fazer os irmãos pensar é como nós nos comportamos quando as coisas não andam como nós esperamos, ou como nós gostaríamos que estivessem andando. Existem muitos irmãos que, diante dessas situações, por temerem aquilo que está lhes sobrevindo, tomam atitudes desesperadas e, tentando resolver tudo com as suas próprias mãos, acabam se frustrando e acabam percebendo que são incapazes de resolverem os seus problemas sozinhos e se entregam a todo tipo de solução para procurar abafar os problemas pelos quais estão passando. Então, muitas pessoas correm para as bebidas, para as drogas, outros se prostram e entram em depressão, outros se revoltam contra Deus, atacam as pessoas ao seu redor. Mas, irmãos, cada um desses comportamentos mostra que a conduta dessa pessoa não está sendo controlada pelo seu temor ao Senhor e pela sua confiança no Senhor, que é o refúgio, fortaleza e socorro bem presente no tempo das tribulações, mas que essa pessoa está agindo por temor aos problemas que está enfrentando. As circunstâncias que nós vivemos não podem exercer maior impacto sobre nós do que o conhecimento que nós temos sobre Deus, que nos traz à mente que Ele é o recurso, o refúgio, o esconderijo que nós precisamos no tempo das nossas tribulações. Irmãos, aqueles que temem a Deus não estão livres de passar por tribulações. Aqueles que temem a Deus, por mais que sejam crentes fiéis, por mais que sejam crentes zelosos, não estão imunes aos sofrimentos que nós podemos enfrentar nesse mundo. Como eu já disse, calamidades naturais, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas familiares, doenças e até mesmo a morte. Nós, irmãos, vivemos num mundo cheio de pecadores. Nós vivemos, irmãos, num mundo amaldiçoado por Deus. Nós vivemos num mundo onde o sofrimento está presente e estará até que Cristo redima o mundo e o transforme num reino de paz e justiça. Irmãos, nós podemos sofrer por causa de perseguições em nome de Cristo. Nós podemos sofrer até mesmo como consequência de pecados que nós cometemos. Quando nós cometemos algum erro e as consequências do erro que nós cometemos vêm sobre nós. Mas, irmãos, cada um dos sofrimentos que nós enfrentamos não são maiores do que a proteção que Deus nos dá. Lembre-se, irmãos, que nós não devemos temer, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Muitas vezes as coisas vão sair fora do nosso controle. Muitas vezes os problemas vão ser maiores do que nós pensamos que podemos suportar. Muitas vezes nós vamos passar por situações em que o desespero vai estar à porta. Onde vai haver dor, nós vamos ver as pessoas próximas a nós passando por essas tribulações e nós não vamos ter nada para fazer para ajudá-las. Mas, irmãos, em qualquer situação pela qual nós passarmos, nós devemos nos lembrar que não precisamos temer, porque nós podemos nos refugiar em Deus. A confiança em Deus nos leva a agir com temor a Ele e não com temor às tribulações. O temor às circunstâncias muitas vezes pode nos levar ao pecado, pode nos levar o medo das consequências, a nós mentirmos, a nós sermos desonestos, a nós trapacearmos. Mas, irmãos, a confiança em Deus nos faz agir de forma coerente com a vontade dEle e nos faz esperar nele e não esperarmos em nós mesmos. O texto diz, irmãos, que Deus é o nosso refúgio, por isso nós precisamos nos esconder nele. Se nós ficarmos expostos a tudo que acontece ao nosso redor, certamente nós seremos destruídos e nós sofreremos o impacto dos problemas que nos cercam.
Deus é a nossa fortaleza, mas se nós não formos fortalecidos nele, nós não vamos ter força suficiente para combater as tribulações, que por vezes serão mais fortes do que nós. Deus é o nosso socorro, mas se nós não pedirmos a ajuda dele, nós ficaremos à mercê das adversidades. Deus, irmãos, está pronto para nos ajudar. E ele vai nos ajudar na hora certa. Mas nós precisamos esperar nele. E não correr para nenhum outro lugar, porque somente nele nós podemos encontrar a verdadeira segurança. Irmãos, isso me faz lembrar de quando Jesus estava com os discípulos no barco. E Jesus estava dormindo. E o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz: aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Irmãos, os discípulos estavam desesperados, estavam preocupados por causa daquela tempestade. Eles corriam o grande risco de afundar, de naufragar. Mas no desespero, eles correram para o Senhor e clamaram: Mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus, calmamente, com o seu poder, ele repreendeu o vendaval e as águas que combatiam aquela embarcação. E os discípulos se encheram de admiração por causa do cuidado do Senhor por eles, porque toda aquela situação estava sob controle, sob o controle do Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor diante da tribulação que enfrentavam, reconhecendo que não tinham poder para vencer aquela tempestade, Jesus foi o seu abrigo, a sua força e o seu socorro. Irmãos, onde está a nossa fé? Nós estamos confiando em nós mesmos ou nas soluções humanas para enfrentar os problemas? Ou estamos temendo as tribulações mais do que tememos a Deus? Irmãos, o que nós aprendemos nesses versículos é que nós devemos estar confiantes no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Nele nós estamos seguros. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos assustar quando passarmos por dificuldades. Nós não precisamos agir com desespero. Nós não precisamos recorrer a soluções humanas que são meramente paliativas. Nós não precisamos agir segundo as nossas próprias forças. Os problemas podem estar fora do nosso controle, mas nós podemos nos esconder em Deus e não precisamos temê-los. O texto continua, irmãos. Aqui há uma divisão nesse salmo. O salmo, como eu disse no início, possui 3 estrofes, e agora o salmista continua a segunda estrofe desse salmo. E ele faz aqui uma transição, abordando ainda o problema daquelas tempestades, daqueles terremotos, mas mostrando agora como a presença do Senhor traz segurança. Observe, irmãos, o que dizem os versículos 4 ao 7. O texto diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam.
Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Notem, irmãos, a descrição feita pelo salmista daquela cidade. O texto nos fala que há um rio que corre através da cidade de Deus. Essa cidade é o santuário do Altíssimo. Essa, irmãos, não pode ser outra cidade senão Jerusalém. A forma como as palavras são colocadas aqui nos faz pensar na Jerusalém do milênio, nos faz pensar na Jerusalém em que Cristo reinará aqui na terra, nos faz pensar naquele reino de paz que está completamente livre de todas as tribulações e de todos os ataques dos seus inimigos. É ali onde está o santuário de Deus, a morada dos Altíssimos, em contraste com aquilo que nós vemos nos primeiros versículos. Aquelas tempestades, aqueles terremotos, aquelas situações de grande calamidade. O que nós vemos nessa cidade é que ali há um rio que corre tranquilamente. E esse rio é a fonte de alegria daquela cidade. Naquela cidade, de alegria e segurança. Aquela cidade, ela é segura e ela é alegre não por causa das suas muralhas, não por causa do seu exército, não por causa dos seus líderes, mas porque Deus está no meio dela. Leiam, irmãos, novamente o versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Os moradores daquela cidade podem viver tranquilos. Eles podem se alegrar, mesmo que os exércitos inimigos estejam lá fora, procurando meios de destruí-los, porque Deus está com eles. Ela não será atingida. Deus está pronto para livrá-los a qualquer momento. A fonte da sua segurança não é o aparelhamento militar, não são os altos muros, mas é a presença do Senhor no meio dela. Embora Deus use todas essas coisas como meios através dos quais ele exerce o seu poder e a sua proteção, aquela cidade está segura por causa do Senhor. O texto continua dizendo que Deus tem tudo sob o controle da sua voz. Ele não precisa lutar. Simplesmente com a sua palavra, ele pode destruir todos os exércitos. O versículo 6 diz: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Observe, irmãos, que não há ninguém que seja grande o suficiente que possa ameaçar aqueles que contam com a presença de Deus. O salmo termina com aquele refrão que se repete no versículo 11. Essa estrofe do salmo termina assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete aqui, irmãos, que o Senhor está com eles. E o Senhor que está com eles é o Deus das guerras, é o Deus dos exércitos, é o Deus que controla as multidões armadas, cujos homens são incapazes de resistir. O Senhor, apenas com a sua voz, tem tudo sob o seu controle. Tudo sob o seu controle. Não há ninguém que possa atingir aqueles que estão na presença do Senhor. O texto nos diz, irmãos, aqui nesse versículo, que ele é o nosso refúgio. E essa palavra refúgio é diferente da palavra que aparece no primeiro versículo. Porque essa palavra, ela faz referência a uma torre alta. Ela faz referência a um local inatingível. Porque o Senhor está conosco, nós estamos livres. Nós estamos em uma posição inatingível por aqueles que tentam nos atacar. Segundo as palavras desse texto, as nações se colocam contra aquela cidade, mas o Deus de Jacó nos coloca em um alto refúgio.
longe do alcance dos inimigos, longe do perigo que eles possam oferecer. Por isso, irmãos, os moradores dessa cidade podem viver despreocupados e podem viver alegres, porque o Senhor está com eles, é a segurança que vem do Senhor, da presença do Senhor, que garante aquelas pessoas poderem viverem em paz e alegria. Mais uma vez, irmãos, aqui nós vemos um problema. Inimigos que se opõem àquela cidade. Mas é afirmado sobre Deus de que ele está no meio daquela cidade e que é capaz de derrotar os seus inimigos apenas com a sua palavra. Diante disso, o que nós aprendemos é que nós podemos nos alegrar com a presença de Deus, apesar das adversidades, das angústias que nós possamos enfrentar. Irmãos, a presença de Deus proporciona que nós vivamos despreocupados com o que está fora de controle. Deus habita em nós individualmente, pelo seu Espírito, habita em nós coletivamente, na sua igreja, pelo seu Espírito. Mas, irmãos, a presença de Deus, ela é real para nós? O que eu quero dizer com isso? Será que nós levamos em conta que Deus está conosco em todos os momentos? Quando os problemas surgem, muitas vezes nós ficamos tão perturbados, tão atônitos com eles, que nós nos esquecemos que Deus está conosco. É muito fácil nós tirarmos os olhos daquele que nunca nos abandona e colocarmos os nossos olhos nas tribulações, fazendo com que se construa uma barreira enorme na frente dos nossos olhos, nos impossibilitando de enxergar que o Senhor a todo momento está conosco. Os problemas parecem ser tão grandes que nós não conseguimos perceber que Deus em nenhum momento nos abandona. Nós não conseguimos desfrutar da alegria e da segurança que a sua presença nos traz, porque nós estamos apenas preocupados com as ameaças externas. Irmãos, Deus cuida de nós em todos os momentos. Está sempre conosco e Ele cuida de nós quando nós nos descuidamos. Ele nos reserva um lugar seguro, no qual Ele nos abriga e nos torna totalmente imunes às situações que estão ao nosso redor. Quantas foram, irmãos, as vezes que nós fomos poupados por Deus, desfrutamos do cuidado dele sem que ao menos nós estivéssemos percebendo que corríamos perigo. Muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor porque estamos procurando nos apoiar apenas na nossa fidelidade a Ele, pensando que nós temos a capacidade de comprar o seu favor, mas nós nos esquecemos que se dependêssemos da nossa fidelidade, nós já teríamos sido destruídos. A segurança que Deus nos dá não se apoia no que nós fazemos para Ele, mas a segurança que nós recebemos de Deus se dá porque Ele está sempre conosco. A presença do Senhor nos dá segurança. Ele não vai jamais nos abandonar. Irmãos, lembrem que aquela cidade ela não estava segura por causa da sua própria força. Ela não estava segura por causa dos seus muros altos ou do seu forte exército. Da mesma forma, a nossa segurança não está no nosso potencial, mas está na presença do Senhor em nós. E por causa disso, irmãos, nós podemos descansar em segurança. Nós precisamos reconhecer que nós não poderíamos gozar de nenhum dia de paz e alegria nesse mundo se Deus não estivesse conosco. Deus tem derramado, irmãos, constantemente a sua graça sobre esse mundo, sobre justos e ímpios. Mas notem, irmãos, que com os crentes Deus tem um cuidado especial, porque nós estamos na sua presença, Ele habita conosco. Os prazeres que Deus prepara para nós não são como aqueles prazeres do mundo, aqueles prazeres transitórios que apenas satisfazem a nossa carne. Mas o nosso prazer, a nossa alegria está em desfrutarmos da presença do Senhor e em sabermos que Ele é a nossa segurança.
Sabemos que podemos continuar confiantes, porque o Senhor sempre nos guardará. Mas lembrem-se, irmãos, que nesse mundo nós ainda vamos passar por dificuldades. O Senhor não está nos prometendo que nós estamos imunes a esses problemas, nem mesmo que, de acordo com a nossa fidelidade, nós escaparemos deles. Mas, irmãos, o que eu quero enfatizar aqui é que, apesar das dificuldades, apesar dos ataques dos inimigos, apesar das tribulações, Deus nunca nos abandona. E notem, irmãos, que esse texto ele também nos traz esperança. Nos traz esperança porque o texto fala de um lugar onde a segurança ela é completa, onde a alegria ela é completa, onde os habitantes daquela cidade estão plenamente seguros. Irmãos, nós temos a esperança de que um dia esse mundo será transformado. O Senhor Jesus Cristo reinará. E nesse reino de justiça e de paz, nós não precisaremos mais nos preocupar com as tribulações. Nós não precisaremos mais nos preocupar com doenças. Nós não precisaremos mais nos preocupar com epidemias. Nós não precisaremos mais nos preocupar com problemas de relacionamento. Nós não vamos mais precisar nos preocupar com a morte. Nós não vamos precisar nos preocupar com mais nada. Porque ali, irmãos, o Senhor Jesus Cristo estará reinando. E pela sua presença, nós desfrutaremos eternamente de plena segurança. Mas, irmãos, ainda estamos vivendo em um mundo cheio de pecado. E, por enquanto, é preciso que nós nos fortaleçamos no Senhor e que nós entendamos que Deus vai, muitas vezes, trazer tribulações sobre nós. Mas que, mesmo que as tribulações venham, Ele sempre estará conosco. O texto que nós estudamos nessa manhã, irmãos, é pertinente agora. Nós não lemos o final da história propositalmente, porque eu quero ler agora com os irmãos. Os irmãos se lembram que a cidade de Jerusalém estava sendo atacada pelo exército assírio, e o rei Ezequias, desesperado, ele correu para o templo e orou ao Senhor. E o texto de Isaías, capítulo 37, os irmãos que quiserem ler, podem abrir nesse texto. Nós vamos ler uma sequência de versículos agora. Em Isaías, capítulo 37, versículo 15. O texto diz, irmãos: E orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre o Senhor os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste:
Com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os cipestres escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Até aqui, irmãos, o versículo 25, nós vemos que o rei da Assíria falando, a sua prepotência, o seu orgulho, mas agora, a partir do versículo 26, o Senhor volta a falar por meio do profeta Isaías, e ele diz: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. 28. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Isso te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Voltando, irmãos, para o Salmo 46, o que nós lemos nesse texto é que, diante daquela situação, o Senhor foi a proteção daquela cidade, e mesmo o exército da Assíria, daquele povo cruel, daquele povo terrível que estava destruindo as nações, mesmo aquele exército numeroso e grande, não pôde resistir ao poder do Senhor. A continuidade do texto diz, irmãos, que Deus matou 185 mil dos soldados da Assíria, e que o rei da Assíria precisou fugir, e ao chegar na sua cidade, foi morto pelos seus próprios filhos. Irmãos, os problemas estão sob o controle de Deus, e Ele está conosco. Por isso nós estamos seguros. Nós não precisamos temer as tribulações, porque o Senhor é poderoso para cuidar de nós, mesmo que todos esses problemas e adversidades nos sobrevenham. Depois de falar, irmãos, que o Senhor é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, de mostrar que a presença do Senhor é a fonte de segurança, o texto termina nos mostrando que Deus, ele é poderoso. E eu quero que os irmãos leiam comigo agora o final do Salmo, do versículo 8 até o versículo 11, onde o texto diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Agora, irmãos, nós observamos o clamor do salmista, a convocação do salmista para que nós, aqueles que estamos ouvindo essa mensagem, aqueles que estão vendo quem o Senhor é, contemplemos com admiração as obras do Senhor. E quais são essas obras que o salmista diz que nós devemos observar, que nós devemos contemplar? O versículo 8 diz que essas obras são as assolações que o Senhor efetuou na terra. Ele nos chama, irmãos, para ver as calamidades que Deus trouxe sobre a terra. Ele nos chama, irmãos, para observar que é Deus quem está no controle das guerras. Ele nos chama a olhar para o Senhor e para vermos que é Ele quem destrói as armas dos exércitos. Por mais que eles possam parecer poderosos e invencíveis, o que nós vemos é que o Senhor é quem coloca fim à guerra. Essa é a conclamação do salmista. Olhem para o Senhor, contemplem as obras do Todo-Poderoso, a forma como ele controla a história, a forma como ele controla as guerras, a forma como ele controla tudo que vem sobre a humanidade. E no final, agora, irmãos, nós observamos que é um chamado do próprio Deus. E é ele quem fala no versículo 9, aliás, no versículo 10, quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, diante dessa observação da grandeza de Deus, de quem Deus é, o Senhor agora nos diz: parem de lutar, tirem as mãos. A tradução literal aqui é afrouxar as mãos, é largar as armas. Deus está nos mostrando, irmãos, que Ele está no controle. E nós não precisamos lutar, porque Ele luta por nós. O texto diz: aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e percebam, e constatem pela sua percepção, constatem pelos seus sentidos, que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é quem controla tudo. Ele é quem exalta o seu nome sobre todas as nações. É Ele, irmãos, que há de colocar fim a todo o sofrimento da humanidade. É Ele quem há de acabar com todas as guerras. É Ele que há de acabar com todas as calamidades, com todas as tribulações pelas quais a humanidade tem passado desde o pecado de Adão. É Ele, irmãos, que vai ser exaltado em todo o mundo. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. E é Ele, o nome dele, que vai ser exaltado. Neste último trecho, irmãos, nós vemos que há um problema, que são as guerras. Mas o que nós vemos, a afirmação sobre Deus é que Ele é o Senhor dos exércitos. O versículo 11 repete: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a afirmação sobre Deus. Ele é o Senhor dos exércitos e destrói as armas e põe fim às guerras. Qual é a implicação disso, irmãos? A implicação disso é que isso nos atinge ao nós olharmos para o poder do Senhor e percebermos que nós não precisamos enfrentar essas lutas sozinhos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é poderoso para vencer a guerra. Nós não precisamos lutar porque Ele luta por nós. O salmista exclama essa ordem no final: veja quem Deus é. Olhe para Deus, não olhe para as guerras, não olhe para as tribulações, não olhe para os problemas. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para o que Ele faz, contemple as suas obras. E aqui, irmãos, nós podemos ir além e lembrar daquilo que Deus tem feito
até mesmo nas nossas vidas, a forma como as ações do Senhor têm nos atingido pessoalmente. Quantas bênçãos nós não podemos contar ao perceber que o Senhor está cuidando de nós e controlando todas as coisas. Lembre-se de quantas vezes Ele te livrou do mal, quantas vezes Ele te protegeu. E lembre-se ainda, irmãos, que o poder dele é tão grande que Ele foi capaz de livrar a nossa alma do inferno. O salmista diz: contemple as obras do Senhor. Se Ele, irmãos, nos livrou de tantas coisas, se Ele é capaz de derrotar exércitos inteiros, se Ele é capaz de controlar todo o rumo da história, será que Ele não é capaz de cuidar das dificuldades que nós enfrentamos agora? Será que Ele não é capaz de cuidar das dificuldades que eu estou passando nesse momento? Irmãos, Deus é poderoso e há de ser exaltado em todas as coisas. Ele é o Deus que está sobre tudo, controlando tudo, conduzindo tudo segundo o seu plano eterno. A nossa atitude diante disso, irmãos, é simplesmente nos aquietarmos, esperarmos no Senhor, descansarmos nele, desfrutarmos da sua proteção. Pare de lutar a batalha que você não pode vencer. Confie em Deus. As soluções humanas, elas não são eficazes, a não ser que o Senhor lute por nós. Entenda isso. Você pode procurar providências em tudo que você tem acesso. Se for uma doença na medicina, se for em segurança, através de muros altos ou de armas, se for através de problemas, pedindo conselhos, ou através de qualquer outro meio que esteja ao seu alcance, mas notem, irmãos, que essa luta não é uma luta que nós podemos enfrentar sozinhos, mas é uma luta que nós podemos lutar juntos com o Senhor e saber que nós não precisamos empunhar as armas, porque Ele luta por nós. Procure a solução no Senhor e não nas suas próprias forças. Lembra o que o texto diz, irmãos? Ele é o refúgio, fortaleza e socorro bem presente, por isso nós não precisamos temer. Ele está conosco, por isso nós podemos nos alegrar e perceber a segurança que Ele traz sobre nós. Ele faz cessar as guerras e por isso nós não precisamos lutar. Se Ele pode pôr fim a uma guerra, eu repito, será que não é muito mais fácil para Ele solucionar as tribulações que nós enfrentamos? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. A sua glória encherá toda a terra. Ele salvará o seu povo do seu sofrimento. Nós precisamos, irmãos, do refúgio que é o Senhor, porque a vitória dele já está garantida. Nós lemos no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para nós concluirmos, irmãos, por que existem tantas pessoas em depressão hoje? Por que existem tantas pessoas tirando as suas próprias vidas? Por que existem tantos sucumbindo aos vícios, se entregando às drogas? Por que existem tantos que se rebelam contra Deus? Por que existem tantos sem esperança? Por que existem tantos com medo? Porque não conhecem o refúgio que é o Senhor. Porque não entendem o que significa a presença de Deus. Porque não sabem do poder que o Senhor tem, que é maior do que todas as dificuldades que nós possamos enfrentar. Irmãos, o Senhor cuida de nós. Ele é aquele em quem nós devemos nos refugiar. Como crentes, como santos do Senhor, nós devemos viver na dependência dele. Nós devemos confiar nele e não nas nossas próprias forças. Nós precisamos esperar dele o socorro e não
das soluções humanas. O Senhor cuida daqueles que se refugiam nele. Do que nós precisamos para enfrentar o dia da angústia? Do que nós precisamos para enfrentar as tribulações? Irmãos, o refúgio que nós precisamos é o Senhor. Por isso o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar.